Boa noite, igreja. Quero convidar os meus irmãos a ficar de pé. Bem-vindos todos. Bem-vindo você, visitante, que nos visita essa noite. Seja bem-vindo a essa família. Aqui você pode ficar à vontade no nosso meio. Essa é a família do Senhor. E juntos nós estamos aqui para adorar, cultuar ao Senhor mais uma vez. Convido você a, nesse momento, entrar na presença do Senhor, esquecer de tudo e nesse momento fixar aí os seus pensamentos no Senhor Jesus. Convido os meus irmãos a orar. Paizinho querido, estamos aqui diante de Ti mais uma vez para adorar o Senhor nessa noite. Estamos aqui, Pai, na Tua presença para louvar o Teu nome, para buscar, Senhor, mais de Ti nessa noite. E o Senhor é bem-vindo aqui, Pai, no nosso meio. Obrigado porque o Senhor cuidou para que cada um chegasse aqui nessa noite. O Senhor nos trouxe aqui, protegidos pela Tua mão, pelo Teu poder. E o Senhor abençoe também aqueles que estão chegando. Cuida, Pai, de cada um. Viemos aqui, Pai, nessa noite, para Te adorar, Senhor, em espírito e em verdade, para entregar, Senhor, os nossos louvores a Ti, sentir, Senhor, mais a Tua presença, que é vida aqui no nosso meio. O Senhor merece todo o nosso melhor nessa noite. Cuida, Senhor, desse culto. Faça o Teu querer, Senhor, no nosso meio. Usa, Pai, as nossas vidas através das canções. Usa, Pai, a vida de cada um que está incumbido de fazer sua participação no culto. Usa, Pai, a vida do nosso pastor. Usa, Pai, a vida do irmão Josué. Cuida, Pai. Estamos aqui, Senhor, para Te servir e adorar o Teu nome. Obrigado, Pai, pela oportunidade de poder estar aqui mais uma vez. O Senhor cuidou da nossa semana e estamos iniciando outra semana hoje e queremos, Pai, começar mais uma vez, mais uma semana na Tua presença. Obrigado, Pai. Receba, Senhor, a sua oração. No nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. A Tua igreja está de pé, Pai. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé.
irmãos, nós estamos mais uma vez na casa do Senhor, prestando culto a Ele. Como é bom, né? Iniciarmos mais uma semana na casa do nosso Deus. Que bom que você chegou, bom que o Senhor cuidou de você durante a semana que passou, trouxe a mim e a você aqui em paz e segurança, e apesar do calor, nós estamos aqui reunidos, né? Para louvar, para bendizer o nome do nosso Deus. Esse é um momento especial para nós, porque é um momento em que nós reservamos durante o nosso culto, e não que não façamos isso em outros cultos ou em outros momentos, mas nós fazemos questão de reservar um momento especial para o nosso culto, em que nós, como família, como povo de Deus, reunidos, como povo dele, como família dele, nos voltamos a ele em oração. E é muito bom lembrar quem é o Deus a quem eu e você servimos. É muito bom lembrar como ele trabalha, o que ele já fez, como ele trata o seu povo. O profeta Isaías, lá no capítulo 61, do livro de Isaías, vai nos falar um pouco sobre isso, depois do povo ter sido oprimido, depois do povo ter sido exilado. O capítulo 61 do livro de Isaías vai falar sobre o ano da bondade do Senhor. E o Senhor está falando por meio do seu profeta, dizendo assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros, para proclamar o ano do favor do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa, em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, manto de louvor, em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para revelar o seu esplendor. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear o rebanho de vocês, estrangeiros trabalharão nos seus campos e nas suas vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, serão designados ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações e se orgulharão do que era a glória delas. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e em vez de humilhação, ele se regozijará na sua herança, pois herdará porção dupla na sua terra e terá alegria eterna, porque eu sou o Senhor e amo a justiça. Amém, meus queridos? Esse é o Deus a quem eu e você servimos, esse é o Deus de quem nós temos, estamos reunidos para prestar culto. E como é bom saber, e como é bom lembrar de algumas coisas que o nosso Deus tem feito por nós, né? Eu fiz algumas anotações aqui. Essa semana levamos um susto, né? Camila e Rafael, com a Elis. A ovelhinha, filha do irmão Rafael, da irmã Camila, machucou o seu dedo e foi aquela confusão, mas graças a Deus ela está bem, está aí até mostrando seu curativo para todo mundo. A Ayla está conosco aqui, novamente, depois de um período de recuperação. Intercedemos, rogamos a Deus pela cirurgia que ela ia fazer, e hoje ela pode estar aqui conosco, voltar e agradecer. Hoje de manhã estivemos aqui com o Dudu, né, agradecendo a Deus pela vida dele, por mais um ano de aniversário. Tivemos alguns irmãos que passaram por uma perda, né, um parente querido, mas o Senhor estava ali consolando, os irmãos puderam sentir a presença da família deles ali, auxiliando, dando consolo da forma como é possível. Agradecer a Deus pela Amanda, pelo Bernardo, né? Ainda estão impossibilitados de estarem entre nós, mas falo com a Amanda constantemente. O Bernardo é um rapaz grande, bonito, engordando, crescendo, e em breve eles estarão aqui conosco. Essa semana também foi uma semana de muitas atividades, né? E uma semana de, como eu já disse, de muita alegria. Nosso irmão Abimael, nossa irmã Viviane, né? Nós estivemos ali formalizando essa união. Que coisa maravilhosa foi para nós essa semana. Talvez você ainda não lembrou de algo especial que você tenha para agradecer ao Senhor pelo que Ele fez por você
durante a semana que se passou, mas só de você estar aqui, só pelo fato de que hoje você tem saúde suficiente, né? Os irmãos viram como eu estava ruim, praticamente morrendo domingo passado, né? E graças a Deus estou melhor, estou conseguindo até falar. Tudo são fruto, tudo são bênçãos do Senhor. Por isso eu quero convidar você nesse momento a participar, ou convidar você a participar desse momento. Se você quer apresentar algo agradecendo ao Senhor, se você quer apresentar a sua vida agradecendo ao Senhor, se você chegou aqui precisando do Senhor, faça algo por você. Eu também vou pedir para que você fique de pé, porque quando você fica de pé, é você que está apresentando isso diante do Senhor. O ano agradável do Senhor, que o profeta Isaías estava profetizando, ele sempre acontece, meus queridos. O Senhor nunca deixa os seus desamparados. Por mais que possa parecer para você que está demorando, ou que o Senhor se esqueceu de você, a palavra de Deus nos diz que a mãe pode esquecer do seu filho, mas o Senhor não se esquece do seu povo. Então, se está difícil continuar caminhando, fique tranquilo, o Senhor está com você, Ele vai continuar cuidando de você. No momento certo você vai receber do Senhor a vitória, aquilo que Ele tem preparado para você. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelas nossas vidas, te agradecemos por mais uma oportunidade que nós recebemos do Senhor, de estarmos na Tua casa. O Teu povo aqui reunido, Senhor, te agradece, ó Deus, porque o Senhor sempre ouve as nossas orações. Foram muitas as bênçãos relatadas aqui, Senhor, e sabemos que o Senhor faz coisas por nós que nós sequer ficamos sabendo, mas todas elas são fruto do Teu amor, do Teu cuidado para conosco. Obrigado pelos nossos irmãos que estavam doentes, que estão aqui hoje. Obrigado pelas bênçãos recebidas, como da família do nosso irmão Abimael Viviane. Obrigado pelo consolo que nós sabemos, acreditamos que o Senhor tem levado ao nosso irmão Gonzaga e à sua família. Obrigado pela Amanda, pelo Bernardo, Senhor. Obrigado pela Ayla que está aqui conosco. Obrigado pela irmã Fernanda. Obrigado pelos irmãos que nós estávamos orando e que hoje retornaram, estão retornando à Tua casa. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vida da irmã Sandra, Pai, que passou por um momento tão difícil, Senhor, e hoje nós podemos louvar a Ti pela presença dela aqui na Tua casa. Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pelo que o Senhor faz por nós, mesmo sem sermos nós merecedores. Mas, Pai, eu não conheço o coração dos meus irmãos, a mente e o coração dos meus irmãos, mas o Senhor conhece. E alguns dos meus irmãos estão diante de pé, diante de Ti, Senhor, para Te dizer também muito obrigado. E nós clamamos a Ti, pedimos ao Senhor que receba a gratidão dos meus irmãos, receba aquilo que eles voltaram para Te agradecer, ó Pai. Alguns dos meus irmãos também estão em pé, Senhor, porque têm falado contigo, têm apresentado a Ti, chegaram aqui nessa noite, ó Deus, buscando uma resposta, esperando o Teu agir, esperando o ano certo do Senhor. Pai, perdoa-nos, Senhor, porque às vezes nós não sabemos esperar, mas isso é fruto das nossas limitações, Deus, pois nós não conhecemos tudo o que existe, não conhecemos todo o Teu plano, mas o Senhor conhece. O Senhor já está lá no nosso futuro. O Senhor sabe, inclusive, aquilo que não devemos receber do Senhor, porque será ruim para as nossas vidas. Por isso, Pai, não somente nos perdoa, mas recebe, Senhor, cada coração, recebe cada mente que se colocou de pé diante de Ti nessa noite, para clamar a Ti por socorro, por ajuda, por sabedoria, ó Deus, por discernimento, pela renovação, por aumento da fé, da sabedoria para continuar caminhando. Recebe, Senhor, as nossas vidas. Quem somos nós sem Ti, ó Deus? O que seria de nós, Senhor, sem o Teu amor, sem o Teu cuidado? Pai, obrigado, porque um dia o Senhor nos amou de tal maneira que enviou Seu Filho amado Jesus para morrer no nosso lugar. Por isso, Pai, na autoridade do nome do Teu Filho, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, recebe, Pai, a nossa gratidão. Recebe também os nossos pedidos, Pai. Pois o Teu povo fala contigo, Senhor, na Tua casa, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Amém, meus queridos.
Você pode sentar, pode tomar o seu lugar. O nosso culto é um ato contínuo e nós continuaremos louvando ao Senhor, bendizendo o nome dEle, agora por meio das nossas vidas, por meio dos nossos dízimos, das nossas ofertas. O Senhor Jesus, quando esteve na terra, muito nos ensinou, muito falou a respeito dos bens materiais, dos cuidados que eu e você precisamos ter com as riquezas, com o dinheiro. E o Senhor sabia, o Senhor sabe, o Senhor conhece o homem, o Senhor conhece os nossos corações, e o Senhor sabia todos os perigos que nos cercam. Quando eu e você falamos de dinheiro, houve uma oportunidade que Jesus estava conversando com um jovem, e a Bíblia relata que esse jovem era muito rico, e esse jovem chega para Jesus e pergunta: Senhor, o que eu devo fazer para receber a vida eterna? O Senhor Jesus perguntou para ele se ele obedecia à lei, se ele seguia os mandamentos. Ele falou: olha, tudo isso eu tenho feito desde pequeno. E a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus, preste atenção nisso, conhecendo o coração daquele jovem, conhecendo o amor que ele tinha pelas suas posses, falou o seguinte para ele: vai, vende tudo que você tem, doa aos pobres, volte e siga-me. Olha, conta um final muito triste. Quando aquele jovem ouviu isso de Jesus, ele entristeceu o seu coração e saiu de perto de Jesus, porque ele amava os seus bens, ele amava as suas posses. Aquele jovem não foi capaz de abrir mão daquilo que ele tinha para poder seguir a Jesus. Sabe, meus queridos, a riqueza em si não é condenada pelo Senhor. Você ter recursos financeiros não é condenado pelo Senhor. O que o Senhor condena é o amor a essas riquezas. É o perigo que elas oferecem da autossuficiência, de imaginarmos que por nós mesmos somos capazes de fazer e de ter aquilo que nós quisermos. É por isso que na nossa igreja, na nossa família, nós, dentro das disciplinas espirituais, nós destacamos para que nós como família possamos seguir. Nós encontramos ou nós oferecemos à igreja o que nós chamamos de uma oferta semanal ao Senhor. Todo domingo é o primeiro dia da semana, e todo domingo eu e você recebemos do Senhor a oportunidade de dizer não ao dinheiro, não às riquezas, dizer ao Senhor que nós não amamos as riquezas mais do que a Deus, dizer ao Senhor que o nosso dinheiro não nos domina, nós dominamos ele. E aí nós recebemos também do Senhor a oportunidade de trazer na sua casa os nossos dízimos, fazer a devolução dos nossos dízimos, trazer as nossas ofertas ao Senhor. E esse momento ele se repete também, porque ao contrário do que muitas pessoas imaginam, o dinheiro é sim um assunto espiritual. O dinheiro é sim algo que interfere no nosso relacionamento com Deus. Por isso tome bastante cuidado, para que as suas posses, aquilo que o próprio Senhor Deus tem trazido até a sua casa, até a sua família, não atrapalhe você de caminhar com Ele. Por isso nós vamos orar mais uma vez. Depois que orarmos, nós vamos estar com a oportunidade de trazer as suas ofertas e devolver os seus dízimos na casa do Senhor. Pai, nesse momento, Senhor, que é tão especial para nós, momento em que cremos que recebemos do Senhor a oportunidade de demonstrar o nosso amor, de demonstrar a nossa obediência à Tua palavra. Nós te agradecemos pelos recursos que têm chegado até as nossas casas. Obrigado pelo alimento, obrigado pelo sustento, obrigado pelo vestir, pelo comer, pelo beber, Senhor. Cremos e confessamos que tudo isso que temos e recebemos vem de Ti. Por isso, Pai, recebe agora as nossas ofertas, recebe os nossos dízimos que serão trazidos até a Tua casa, mas de uma maneira toda especial, Senhor. Recebe a vida dos meus irmãos que estão fazendo isso, porque é impossível, Senhor, dedicarmos os nossos bens materiais a Ti, sem antes dedicarmos as nossas vidas ao Senhor. Quando isso acontece, Senhor, nós cremos pela Tua palavra que as nossas ofertas são desprezadas, não são levadas em consideração. Por isso nos perdoa, Senhor, de todas as vezes que entendemos e todas as vezes que achamos que somos autossuficientes. Mas nos ajuda, Senhor, a continuarmos sendo gratos a Ti,
nos ajuda a continuarmos reconhecendo que tudo aquilo que temos, que somos e que somos capazes de fazer, vem do Senhor. Recebe, Pai, a nossa adoração, recebe as nossas ofertas, os nossos dízimos. Nós falamos contigo no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Enquanto estivermos cantando, meus queridos, os irmãos estão com a oportunidade de trazerem seus dízimos, suas ofertas. Se você preferir fazer a sua doação, a sua contribuição por meio eletrônico, na cadeira que está à sua frente tem um QR Code aí. Você vai poder usar o seu celular, vai poder usar esse recurso para você também contribuir. Vamos cantar? Enquanto o ministério estiver cantando, vamos ofertar ao Senhor. Estão sobre a terra procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como a chateada vi. Vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeira adoração, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim o verdadeiro adorador. Como a chateada vi, vem e derrama sobre mim Vamos ficar em pé, né? Do vazio. óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeira adoração, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir
graças, teu Pai. Ele está aqui perto de você. Eu me deparei porque comecei escrevendo com medo no chão. Ouvi os pais deles ali falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas veio uma pedra e ele pegou pra mim apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra oferecer, mas mesmo assim eu
Não somos nada diante do Senhor Jesus. Nós somos pequenos. Nós não somos nada diante da presença do Senhor. Porque Ele é poderoso. Porque Ele é diferente. Para que o Senhor chegasse até a minha vida e a sua vida, o Senhor usou a vida de um homem. O autor dessa música usou a figura de João. E ele relata durante essa música, durante essa canção, que o Senhor, o Espírito Santo deu a ele, em que esse caminho foi preparado. O Senhor usou a vida de João. E João obedeceu. Ele mesmo disse: enquanto Cristo não for glorificado, ainda não está bem, não está certo. Mas o Senhor Jesus está aqui. Você crê nisso, meu irmão? Por isso nós estamos aqui. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, e a cada vez mais diminuir. O que me importa é ter Deus nele, meu prazer está. Eu não sou digno de desatar a sua santa mão. Nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que Ele virá. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, vivendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, e a cada vez mais diminuir. O que importa é quem está. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar a sua nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que Ele virá. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, vivendo tudo por amor e com alegria. Você pode ser igual João. E por Ele eu estou gastando a minha vida,
de dizer, Pai, que essa recompensa, ela tem vindo a cada dia nas nossas vidas. Assim como o profeta Isaías diz lá nos capítulos 40 em diante, essa recompensa virá através de línguas, povos, nações. Essa recompensa ela já veio, porque o Senhor tem que ser glorificado, porque o Cordeiro é o Senhor que tem que ser glorificado aqui. O Senhor se entregou naquela cruz por nossas vidas, por isso nós estamos aqui. E queremos, Pai, continuar te louvando, te adorando, Pai. Porque nós não nos cansamos de cantar a Ti, Pai. Nós queremos glorificar o Teu nome, Pai, todos os dias. Queremos continuar dizendo, Pai, e é para isso que nós viemos nessa noite. Porque o Senhor tem que ser glorificado através da minha boca e da tua, meu irmão. Glorifique o nome do Senhor. E por Ele eu estou gastando a minha alegria, bebendo tudo por amor e com alegria, todos os teus dias. E Ele é o Senhor que governa a tua vida. É o Senhor que governa a sua casa, é o Senhor que governa o teu serviço, o teu trabalho, é o Senhor que governa a tua caminhada. Você se depende dele. Todos os teus dias. O Senhor governa nessa igreja. É o Senhor que governa aqui. Obrigado, Pai. Receba, Pai, esses louvores. No nome do teu filho amado Jesus. Amém. Convidar você, irmão Josué, para frente. Quem é o irmão Josué? O irmão Josué está vindo também, quero convidar as nossas crianças, né? Até 8 anos de idade, crianças, bem aqui à frente. Nós vamos ouvir a mensagem do Senhor, e as nossas crianças também vão ter um momento específico para elas, um espaço reservado, preparado para elas, para que elas possam também ouvir a mensagem do Senhor, uma linguagem apropriada para elas. Lá de Catia, tem que ficar alguém para controlar aqui também. Né? Isso. Nós vamos orar para as nossas crianças, né? Que o Senhor abençoe elas ali. Que o Senhor dê sabedoria ali para o nosso ministério infantil, para transmitir a palavra do Senhor a elas, né? Vai chegar todo mundo aqui. Pai, mais uma vez, muito obrigado, Senhor, pela liberdade, pela oportunidade que nós temos de trazer as nossas crianças até a Tua casa. Como é bom poder ensinar a elas pelo exemplo, Senhor, como é cultuar a Ti, como é prestar culto a Ti. Obrigado também pela liberdade que nós temos de ensinar a Tua palavra a elas, ó Deus. Nesse momento que elas vão sair e vão ouvir a Tua palavra numa linguagem apropriada para a idade delas, Senhor. Nós pedimos mais uma vez que o Teu Santo Espírito guarde na mente e no coração delas tudo aquilo que elas têm aprendido, ó Deus, sobre Ti e sobre a Tua palavra, para que cresça com elas, Senhor, não só em estatura, em graça, em conhecimento, mas para que eles, as nossas crianças, ó Deus, num futuro breve, se transformem em homens e mulheres de Deus, para o louvor da Tua glória.
Abençoa o nosso ministério infantil, Senhor. Dá capacidade, dá sabedoria, ó Deus, neste privilégio que eles receberam nessa noite, de cuidar dessas crianças que são suas. Pai, também pedimos por nós que vamos ficar aqui, Senhor, que Teu Santo Espírito que está aqui conosco, ó Deus, abra mais uma vez as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Dirige e usa mais uma vez a vida do Teu Filho, nosso irmão Josué, Senhor, assim como o Senhor tem feito, para que o Teu nome, para que a Tua palavra, ó Deus, seja transmitida por intermédio da vida dele. Recebe a nossa oração, Pai. Nós continuamos falando contigo, sempre, Senhor, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Vamos lá, crianças, nosso ministério infantil. Nosso irmão Josué. Nosso irmão Josué, nós temos falado, né, que o nosso irmão Josué acabou de encerrar agora no primeiro semestre, né, de 2025, encerrou o seu curso, a sua faculdade teológica, e agora o irmão Josué está em preparação para fazer o seu concílio, né? Talvez você que não é membro de uma igreja batista não entenda um pouco como funciona o nosso processo para que um membro da nossa igreja se torne um pastor batista, mas o irmão Josué está se preparando para esse concílio, né? Para esse momento examinatório, que ele passará para depois ser consagrado, ordenado ao ministério pastoral. Enquanto isso, ele precisa treinar, né? Ele precisa praticar aquilo que ele aprendeu ali na faculdade. Ele precisa continuar dizendo sim para o Senhor. Nós vamos ter a oportunidade de ouvir o irmão Josué. Na verdade, a palavra de Deus, por intermédio da vida do irmão Josué. E creia, irmão Josué, que nós seremos abençoados como temos sido abençoados pela sua vida. Fique à vontade, meu querido. Obrigado, pastor, igreja e Pingone, por investir em nossas vidas, investir no reino do Senhor. É um privilégio falar da palavra revelada do Senhor. Aquele que da eternidade, aquele que do seu imenso poder, da sua imensurável glória, olhou para nós, se revelou, se mostrou em palavra revelada, em palavras que curam, que transformam. Amém? Meus queridos, nós estamos vivendo um momento especial. O pastor Joivan tem nos incentivado e nos trazido algumas séries de mensagens que realmente têm trazido crescimento, especialmente para a minha vida. Eu tenho crescido bastante com essas séries de mensagens. Eu sei que os irmãos também. Mas o que nós vamos fazer aqui hoje é continuar então isso que o Senhor já vem fazendo nas nossas vidas. Hoje nós vamos falar da mensagem número 2, dessa série de mensagens, de 3 mensagens. E eu já quero começar pedindo que os irmãos prestem bastante atenção naquilo que o Senhor mostrou, naquilo que o Senhor fez como palavra revelada. Por meio das palavras de Deus, tudo o que existe foi criado. Aquele que está do seu lado aí agora, sentado com você, essa cadeira que você está sentado, matéria-prima usada para fazer, esse espaço que nós estamos aqui agora, a natureza que nos envolve, tudo foi criado pelas palavras de Deus. Uma terra que era sem forma, sem propósito, vazia, como diz lá em Gênesis 1:1, ela ganhou luz, ganhou vida, ganhou forma das palavras declaradas de Deus. E nós vemos em Gênesis 1, de 1 a 3, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. No Evangelho, como escreveu o apóstolo João, nós observamos o paralelo que ele faz de Jesus com a palavra criadora nesse momento de Gênesis. Ali no capítulo 1 de João, Jesus é chamado de Logos, que significa palavra. Ele é a palavra em si mesmo, e nele está fundamentado tudo que foi criado. Olha o que nós vemos em João 1, de 1 a 5.
No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Jesus é essa palavra. Isso mesmo, meus irmãos. Em Jesus está toda a autoridade para gerar vida. Mas não somente isso. Em Jesus também está toda a palavra declarada para a manutenção da vida, para que as coisas permaneçam, para que o universo, que hoje a ciência conhece bem mais do que no período que esse texto foi escrito, mas para que todo o universo seja mantido. Tudo na palavra de Jesus. Não é, meus irmãos, sem razão. Não é mesmo sem razão que as palavras de Jesus causaram e ainda causam grande comoção. As palavras de Jesus impactam gerações. Certa vez, lá em João capítulo 6, verso 68, depois que alguns discípulos abandonaram Jesus por não entender o que ele estava falando e fazendo, Jesus desafiou os 12 discípulos. Vocês também não querem fazer o mesmo? E aí, Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. As palavras de Jesus, elas são incomparáveis. Em outro momento, em João 7,46, os guardas do templo de Jerusalém, eles haviam sido enviados para prender Jesus. Depois de um tempo, eles voltam de mãos vazias e eles se apresentam àqueles que os enviaram, dizendo: ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala. As palavras de Jesus causam impacto, causam grande comoção, porque Ele é a palavra revelada. Ele é a palavra de Deus em ação. Não há nada, meus irmãos, como a gente pode ver em Mateus, no capítulo 4, dos versos 23 a 24, que se compara a essas palavras de poder de Jesus. Com essas palavras de poder, o texto diz aí que Jesus foi por toda a Galileia. Ele ia nas sinagogas e ele fazia com palavras de poder, ele estava ensinando. Com palavras de poder, ele estava pregando as boas novas do reino e curando, porque ele é a palavra, curando todas as enfermidades e doenças. Notícias sobre ele se espalharam por toda a região da Síria, e o povo lhe trazia todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele curava a todos. Não há nada mesmo que supere a presença de Jesus e que ele não possa curar. Não há nada ou ninguém que possa resistir, meus amados, às suas palavras. Então, considerando isso, se as palavras de Jesus Cristo são poderosas, se as palavras de Jesus Cristo são irresistíveis, não há que se procurar respostas em outro lugar. Nós não devemos perder nossas energias, nossas forças, procurando outras palavras, procurando outras pessoas, outros lugares. Só Jesus tem as respostas para as necessidades da nossa alma. Durante essa série de mensagens, no domingo passado, o pastor Joivan trouxe que as palavras de Jesus curam o coração ferido. Hoje nós vamos falar que as palavras de Jesus curam a alma abatida, e no domingo que vem será falado que as palavras de Jesus curam a mente confusa. Então, meus queridos, passemos para falar sobre esse tópico de hoje, a alma abatida. As palavras de Jesus curam a alma abatida. Hoje nós podemos estar até um pouco abatidos com esse calor que nós estamos vivendo. Mas é um abatimento físico que passa. O abatimento da alma, o abatimento espiritual dentro de nós, ele é mais severo. Ele leva realmente as pessoas, por mais que haja condições felizes e estáveis ao seu redor, leva pessoas à destruição. E olha como diz o salmista Davi, no Salmo 42, verso 5, ele passou por isso
isso também ele diz assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua presença em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Como Davi, meus irmãos, muitas vezes a nossa alma está assim. Ela está triste, ela está abatida, ela está pesada sem ânimo. É como se as circunstâncias à nossa volta que nos envolvem, meus irmãos, fosse apenas a atmosfera de dor e de profundo luto da alma. Em alguns momentos, caminhar, visitar o nosso interior é como andar em um deserto. Nós não encontramos expectativas, não encontramos esperanças, nos deparamos com um momento de fome e de sede insaciável. São nesses momentos de temor e de ansiedade que tudo tenta tomar o controle do nosso coração e nós perdemos o controle. Mas eu quero que você preste atenção nesta verdade. Preste atenção, meu querido. Somente em Deus, somente em Jesus Cristo, você encontrará satisfação plena para a sua alma. Para aqueles que vivem com as suas almas famintas, com as suas almas vazias, Jesus, a palavra revelada diz em João 6,48: eu sou o pão da vida. Para aqueles que vivem com suas almas secas, sedentas, como a garganta que não vê mais o frescor da água, Jesus Cristo, a palavra revelada de Deus, diz: mas quem beber, lá em João 4,14, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Então, venha receber. Esse é o momento. Venha receber o que somente Jesus Cristo pode te dar. A Bíblia registra, por muitas vezes, que durante o ministério de Jesus ele era seguido e apertado por inúmeras multidões. Eram pessoas sedentas, eram pessoas famintas, eram pessoas tristes, abatidas, com abatimento físico e emocional, e elas caminhavam atrás de Jesus. Elas queriam receber o seu ensino porque ele falava coisas que ninguém dizia. Elas sabiam que ele realizava milagres. Elas sabiam que tudo que Jesus fazia proliferava em grande bênção e maravilha. E aconteceu certa vez que uma mulher que sofria há 12 anos, meus irmãos, 12 anos de hemorragia, foi ao encontro de Jesus. Ela já tinha gastado os seus recursos, ela já tinha gastado as suas forças, ela já tinha feito tudo que estava às suas mãos, buscando os melhores tratamentos, mas nada resolveu, só piorar. Esse momento em que ela vai até Jesus é um momento sobrenatural. É um momento em que ela tem a sua vida transformada de uma maneira nunca imaginada. Eu peço que os irmãos leiam comigo, será projetado aqui o que se encontra em Marcos, no capítulo 5, dos versos 24 a 34. Diz assim a palavra de Deus: Jesus foi com ele já estava indo com Jairo, já havia uma multidão ali. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos. Fez a multidão aglomerada ao seu redor e ainda perguntas:
quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Eu imagino ela contando a história dos 12 anos. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Jesus, as palavras de Jesus curam a alma abatida. A alma abatida, meus queridos, é curada quando nós decidimos agir com confiança diante de Jesus, como fez essa mulher. O texto, nos versos 27 e 28, diz: quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar, ficarei curado. Ouvir falar de Jesus não vai trazer cura. Ouvir dos seus milagres, daquilo que ele fez, daquilo que ele faz na vida das pessoas hoje, não vai mudar em nada para você. Mas ter uma atitude confiante como essa mulher, ter uma atitude, pode mudar toda a sua história. Aquela mulher, assim como toda aquela multidão, ouvia falar das histórias que as pessoas contavam sobre Jesus. Ela sabia que Jesus fazia milagres, curas, sinais. Ela sabia de outras pessoas transformadas, mas ela só foi transformada quando ela foi ao seu encontro. Quando ela teve a atitude de encontrar Jesus, não só de ouvir falar. Eu sei que todos aqui já ouviram os milagres de Jesus e já testemunharam no tempo de hoje outros milagres do Senhor à medida que se ora. A gente coleciona muitas histórias, ouvindo essas histórias, mas o que você tem feito com esses testemunhos? Sobre como você tem reagido quando você sabe que quem é Jesus? Olha, meus irmãos, a nossa atitude é que revela a qualidade da nossa fé. E aí, meus irmãos, eu peço licença para ousar em uma ilustração, certo? Eu vou ousar um pouco agora. Eu trouxe aqui este fruto, vocês conhecem bem. Eu sei que vocês têm memória, nós temos memória paladar, vocês podem até imaginar o sabor desse fruto. Vocês podem até imaginar que ele deve estar doce, macio, mas, sabe, meus irmãos, só um momento. Que judiação, né, meus irmãos? Irmãos, são muito bons, suculento. Está realmente boa, está doce, macio. Estou lembrando da primeira vez que eu comi uma maçã. Oh, meus irmãos, que fruto bom. Vocês sentiram? Vocês não sentem, sabe por quê? Porque vocês não experimentaram o que eu acabei de experimentar. Vocês não sabem, só ouviram falar, só estão se lembrando. Para nós entendermos o que eu estou querendo dizer aqui, em relação ao Senhor Jesus, em relação ao que Ele pode fazer na nossa vida, nós precisamos ter mais e muito mais do que ouvir. Nós precisamos experimentar, nós precisamos tocar, nós precisamos trazer para dentro de nós aquilo que Jesus faz. É isso que faz toda a diferença. Olha, meus irmãos, saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, mas não desfrutar dessa vontade, com certeza, vai ser a mais terrível frustração que podemos receber e experimentar em nossas vidas. Em Romanos, capítulo 12, verso 2, o apóstolo Paulo, ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentar e comprovar é o que o apóstolo está dizendo. Não ouvir e ficar nisso. É experimentar e comprovar. É ter atitude. A sua atitude se transforma em uma expectativa. Pode transformar uma expectativa em experiência. Não ser mais só uma expectativa. Pensa, por exemplo, na história de Maria, mãe de Jesus. Ela sabia o filho que tinha. E aí, numa festa de casamento, ela resolveu pedir ajuda para Jesus sobre o problema da falta do vinho. Ela sabia o que ele podia fazer, mas a resposta de Jesus lá em João capítulo 2, versos 3 a 4, é bem interessante. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Ainda não era chegada a hora de Jesus se mostrar publicamente. Jesus sabia o momento exato de se mostrar publicamente. Ainda não estava na hora. Mas a atitude, além da expectativa que Maria teve, transformou aquele casamento. Transformou água em vinho. Uma atitude ousada, meus irmãos. Em relação ao Senhor Jesus, será a melhor oração para uma resposta de Deus. Como tem sido a sua oração? Como tem sido a forma como você reage em relação a tudo que você sabe sobre o Senhor? A alma batida é curada quando você acessa os recursos ilimitados do céu. Olha o que diz o verso 29 aí de Marcos 5. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Aquela mulher padecera muito sob o cuidado de muitos médicos. Ela gastou tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, ela piorava. Porém, meus irmãos, a falta de respostas na terra não são um obstáculo para Deus. A falta de respostas médicas não é um obstáculo para Deus. Uma escassez terrena diante de Deus, na verdade, vai despertar uma providência divina. Durante 12 anos, as respostas terrenas não foram suficientes e acabaram com todos os seus recursos. Mas naquele dia, naquele momento, bastou um toque no manto de Jesus para que ela fosse curada. A sua expectativa em Deus pode transformar anos em um dia. Há quantos anos você pode estar com sua alma batida? Há quanto tempo você tem segurado essa tristeza dentro de você? Ontem falamos aqui com os jovens e adolescentes sobre isso. Há quanto tempo você está na beira da fonte e deixa de beber a água? Está sofrendo desidratação, infecção urinária espiritual do lado da fonte. Há quanto tempo, meus irmãos? A nossa primeira resposta precisa ser a busca de Deus, entregar-se a Deus. Havia, no caso dessa mulher, um outro agravante. Dentro daquele contexto da lei de Moisés, um fluxo de sangue, uma hemorragia, era interpretado como impureza. E o tratamento para isso era isolamento. Era afastamento social. Ninguém podia tocar naquela mulher. A angústia que aquela mulher tinha, meus irmãos, não era somente física. Olha, meus irmãos, 12 anos de hemorragia, ela não morreu porque Deus tinha um plano. Mas a sua angústia não era só física, era também emocional. Aquela mulher estava destruída dentro de si. Era também social. Ela não podia se aproximar de ninguém. Mas no meio daquela multidão, lá estava aquela mulher, sofrendo o suficiente para buscar Jesus mais do que ouvir falar. Ela estava disposta a fazer aquilo que ela sabia que precisava fazer. Ela
se lembra que não havia mais outra oportunidade para ela, talvez não haveria outra oportunidade para ela. Então ela vai até Jesus, ela atravessa a multidão, toca em Jesus, e ela vê acontecer na sua vida o impossível. Transforma a sua dor em oração. Transforma o seu sofrimento, o seu abatimento em joelhos dobrados. Transforme a sua tristeza, a sua decepção em estar em momentos mais perto do Senhor. É isso que temos que fazer, meus irmãos. Em Mateus, no capítulo 8, no verso 17, nós vemos que foi cumprido pelo profeta, e assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Não há nada que na presença de Jesus não possa ser curado. Não há palavras, não há ações nesse mundo que resistam às palavras de Jesus. O seu querer. Não se esqueça de que em Jesus Cristo o céu, na verdade, está disponível a cada um de nós. Olha o que nós vemos em Efésios, no capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Meus irmãos, a bênção que nós recebemos em Jesus é muito mais além de qualquer coisa terrena. São os céus. Então, meus queridos, não é tempo de segurar e manter mais uma alma abatida. Venha com confiança a Jesus. A alma abatida, meus irmãos, também é curada quando você confia no poder de Jesus por meio da sua fé. Olha o que nós lemos no verso 30 e no capítulo 5 de Marcos. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Aquela mulher, meus irmãos, estava todo mundo tocando em Jesus, apertando em Jesus, mas por que somente o toque daquela mulher mudou tudo? Fez Jesus parar, fez Jesus perceber que dele saía poder. O que aconteceu, meus irmãos? Ela tocou em Jesus de forma diferente. Havia algo dentro dela. Havia algo dentro dela que era especial, que era o que Jesus estava procurando ali no meio daquela multidão. Fé, certezas, reconhecimento e adoração. Adoração de quem é o único que é digno de ser adorado. Quando aquela mulher toca em Jesus, ela toca em Jesus com fé. Isso é um ensinamento para nós, meus irmãos. Nós não tocamos em Jesus com as nossas mãos. Nós tocamos em Jesus com a nossa fé. É assim que nós havemos de tocar em Jesus. Quando Jesus pergunta quem havia tocado nela, ela fica com medo. E ele agiu assim no verso 33. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés. Prostrou-se aos seus pés. E tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. A fé daquela mulher não estava aplicada, na verdade, em um nome que curava, que operava milagres. A fé dela estava reconhecendo a quem se deve prostrar. Que aquele homem era o Filho de Deus. Imediatamente ela se prostra, ela cai de joelhos, invadida pelo temor. Ela não pode se esconder de Deus. É Ele que é digno dessa entrega. Ainda hoje Jesus está procurando pessoas assim. Jesus está procurando pessoas assim, meus irmãos. Como diz em João capítulo 4, verso 23. No entanto, está chegando a hora, Jesus diz, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito
e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Aquela mulher não tocou em Jesus como alguém que só precisava, só havia interesse, recebido e vai embora. Não. Ela teve uma atitude de adoração. E os adoradores atraem os olhos de Deus. Não é possível se esconder dele. Ele sente na hora o poder que emana dele, sustentando o adorador. E por último, meus irmãos, a alma abatida é curada quando você procura a sua paz em Jesus Cristo. Olha o que diz o verso 34. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Meus irmãos, a paz é um legado de Jesus Cristo. A verdadeira paz só emana, só é possível em Jesus Cristo. É a paz que supera qualquer tipo de paz, qualquer conceito de paz que se possa ter neste mundo. Em alguns momentos, uma curiosidade que quando eu estava estudando, em alguns momentos, quando Jesus estava curando as pessoas, ele utilizava uma expressão grega que veio ainda para o português, que é o terapeuta. Vai formar a palavra terapeuta. No grego, quando é escrito muitas das curas de Jesus, ele usava a palavra terapeu, que significava curar, significava servir ou cuidar. Mas nesse texto, meus irmãos, aqui nessa história, Jesus utiliza outra palavra, ele utiliza um verbo, sozen, que significa curar, libertar e salvar. Vocês estão vendo a diferença? É mais profundo. É mais amplo. Aquela mulher, ela foi completamente restaurada. Ela não apenas recebeu a cura no seu corpo, ela também recebeu cura espiritual, cura emocional, cura social. Em todos os níveis, aquela mulher foi curada por Jesus naquele momento. Ficar livre de um sofrimento, meus irmãos, no caso dela, não foi só ficar livre da sua dor física, mas agora a condição que aquela mulher vivia era uma condição de pessoa curada, de pessoa restaurada. Que a sua vida, a partir daquele momento, ela deveria ser de uma mentalidade de quem está curado. Depois da cura, meus irmãos, é preciso aprender a viver como pessoa curada. A gente vê muito falar de situações em que pessoas são curadas de um problema, mas elas mantêm uma sequela e aí precisa passar por uma fisioterapia, né, irmã? E aí na fisioterapia ela vai descobrir que ela dá conta de viver como uma pessoa curada. E aquela mulher, meus irmãos, ela aprendeu naquele momento, foi tudo de uma vez no caso dela. Aquela mulher, ela encontrou cura física, o seu corpo foi restaurado, mas ela também encontrou cura espiritual, ela encontrou a salvação para os seus pecados. Olha o que Jesus disse: estar livre de um sofrimento físico não quer dizer já encontrar paz. Há muitos que resolvem um problema de saúde, mas ainda vivem sem paz, ainda vivem perturbados. Mas aquela mulher, ela viveu a paz naquele instante. Ela podia ir em paz. Jesus mandou: vá em paz. Ela podia ir em paz porque ela havia sido curada. Ela estava livre do sofrimento do corpo. Mas não só isso. Agora ela podia descansar, porque os seus pecados estavam perdoados. A maior cura que você pode receber de Deus não é no seu corpo, mas no seu espírito. Aquela mulher, ela pôde colocar diante de Jesus, através da sua fé, a angústia do corpo, mas também da alma e do espírito.
O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 11, verso 28, ele diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. A paz é um legado de Cristo Jesus. Em Efésios capítulo 6, verso 15, nós lemos: e tendo os pés calçados com a prontidão, o evangelho da paz, as boas notícias da paz. Em Isaías capítulo 9, verso 6, nós lemos: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. A paz é um legado de Cristo Jesus. Voltando-nos na pergunta do salmista Davi, lá no Salmo 42, verso 11: por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Por que você está assim, tão perturbado dentro de mim? Ele mesmo responde: põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Só há uma pessoa, só há somente Ele, meus irmãos, que pode curar a alma abatida e que pode te dar uma vida satisfeita. Essa pessoa é Jesus. Ele diz em João 15, versos 10 e 11: se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja completa em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Receba hoje em Jesus a alegria completa. Eu queria pedir que você abaixasse a sua cabeça, que o Ministério de Música talvez nos ajudasse aqui. Eu queria que, nesse momento, a igreja querida do Senhor, Rio Lingônia, e você que está aqui hoje nos visitando, queria que você, nesse momento, você estivesse colocando diante do Senhor os motivos do seu abatimento. Faça a mesma pergunta de Davi: por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está tão abatida, tão perturbada dentro de mim? E meu querido, dê a mesma resposta que ele deu. Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda você o louvará. Ele é o Salvador, Ele é o seu Deus. Quais têm sido as coisas que têm te causado abatimento no seu ânimo, na sua alma, na sua vontade? O que tem causado esse abatimento espiritual? Eu tenho conversado com alguns que têm falado sobre abatimento espiritual. Qual é a causa do seu abatimento espiritual? Coloque isso diante do Senhor. Receba de Jesus hoje essa alegria completa. Receba do Senhor essa salvação que Ele dá, que cura o corpo, que cura a alma, que cura o espírito, que cura socialmente e em todos os níveis. Receba hoje. Eu quero pedir que, enquanto o Ministério de Música cante uma canção, você esteja orando agora. Você mesmo, você vai fazer isso. Ora, Senhor, entrega a razão da sua tristeza. Entrega agora, não leva mais. Não leva mais. Entrega isso ao Senhor agora. Sobre a terra procurar
do Senhor Jesus, a palavra revelada faz em nossas vidas. Nós agradecemos, Senhor, porque Ele nos cura com Suas palavras, com Seu poder, porque Ele é a palavra de Deus. Senhor amado, traz cura, Pai, aos nossos corações. Traz cura em nosso interior, Senhor. Traz cura física sobre aqueles que têm suplicado a Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, não deixa mais que essa tristeza continue, que esse abatimento continue em nossa alma, porque nós seguimos a Cristo Jesus. Nós somos de Cristo Jesus. Olha quão especial nós somos, ó Pai, como aquela mulher se tornou especial a partir daquele momento. Quão especial é cada um de nós aqui por ter encontrado o Senhor Jesus, por ter tocado com fé em seu manto, por ter adorado com coração verdadeiro. Ah, Jesus, não haja mais abatimento na vida do jovem dessa igreja, não haja mais abatimento na vida do adolescente dessa igreja, não haja mais abatimento espiritual na vida dos teus servos que oram neste lugar. Mas faz de nós, ó Pai, pessoas curadas. Pessoas curadas que estão transitando neste mundo. Através de Ti, Senhor, e do Teu poder, das Tuas palavras que curam, curando as pessoas. Assim nós oramos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos, pastor. Obrigado, irmão Josué. O Senhor continue abençoando a sua vida. Se deixar a maçã aí, eu vou comer. Queremos mais uma vez agradecer a você que veio, os irmãos, aquelas pessoas que nos visitam. Se você está nos visitando, a nossa família é assim mesmo. Nós não temos o hábito de pedir que você que nos visita fique em pé, fale seu nome, porque muitas pessoas ficam constrangidas com isso. Nós queremos que você se sinta como nós nos sentimos, em família, em casa, como parte da família de Deus. Nós cremos que somos essa família, cremos que o Senhor Jesus tem uma eternidade preparada para nós e cremos que nós já conhecemos a desfrutar dela. É por isso que aqui nós dizemos que nós somos uma família e estamos juntos. Se você quiser se juntar a nós, quiser fazer como nós, em família, começar a aproveitar toda a eternidade que Deus já tem preparada para nós, você está convidado a permanecer conosco. Quero lembrar aos irmãos que fazem parte da igreja que na quinta-feira nós temos os nossos pequenos grupos. Então, se faça presente aí no seu pequeno grupo. Se você está nos visitando, o pequeno grupo é um momento durante a semana em que a igreja está reunida nos lares. Nós temos 4 pequenos grupos acontecendo durante a semana, inclusive um lá em Santa Maria, lá na região de Santa Maria, Gama Santa Maria. Se você quiser saber mais informações, fale comigo depois do culto. Se você também já aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e quer agora dar o segundo passo na sua caminhada cristã. O segundo passo na caminhada cristã, se você não se lembra, é o batismo. O primeiro passo na caminhada cristã é a decisão por Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas imediatamente a este passo, a este primeiro passo, o segundo passo é ser batizado, obedecendo ao Senhor Jesus e seguindo o exemplo dele. E se você tem o desejo de se batizar, algumas pessoas já falaram comigo, mas se você quer se batizar, procure o Ministério Pastoral. Nós vamos iniciar uma classe específica para a preparação desses irmãos para o batismo. Então fale comigo se é o seu caso. Eu ainda lembrar, tinha uma vista das camisetas aí? E eu pulei ou não, Pedro? Esse. Essa nossa camiseta, todos os anos, para você que nos visita, não estranhe isso, mas todos os anos nós fazemos uma camiseta para usar no ano seguinte. E aí a ideia sempre é que nós adquirimos essa camiseta no final do ano, e no dia 31 de dezembro, que é o dia do nosso culto da virada, nós estamos com essa camiseta aqui. Pastor, é obrigatório estar com a camiseta? Não é. É algo que nós propomos para nós como família, né? Para estarmos todos nós, iniciarmos o ano que virá
com a nossa nova camiseta. E aí, está aí até o dia 12 de outubro, você precisa fazer o seu pedido, né? E lembrando aos irmãos, eu postei lá no grupo, tem mais algumas famílias que estão ou em número maior, né? Então, se você vai pedir a partir da 4ª camiseta, procure o Ministério Pastoral. Nós queremos ajudar você, queremos ajudar a sua família. Se você, pastor, eu não vou pedir 4 camisetas, eu vou pedir 2 camisetas. Mas eu tenho ou eu estou com uma limitação, com alguma situação financeira que está difícil para mim. Procure a liderança da igreja. Não deixe de adquirir a sua camiseta, porque você está momentaneamente, ou porque você está enfrentando alguma questão financeira. Nós queremos que, eu disse, não é obrigatório, mas o desejo do nosso coração é que dia 31 estejamos todos nós aqui com a nossa camiseta. Fique em pé, vamos encerrar o nosso culto. Mais uma vez, muito obrigado a você que veio. Espero que, como eu já disse, que você tenha se sentido bem em casa. Nós vamos orar. Em seguida, logo depois da oração, eu quero que você faça a sua oração, encerre você o seu culto, que eu quero estar ali à porta. E agradecer pessoalmente a você por você ter estado aqui mais uma vez, por você ter estado, se você esteve aqui pela primeira vez, por você ter estado aqui. Domingo passado eu fui embora para casa triste, irmão Francisco. Triste, aquela gripe me pegou, né? Alguns irmãos, eu fui embora para casa triste. Mas o Senhor providenciou a cura, irmão Josué. Glória a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado mais uma vez por esta oportunidade. O Senhor tenha recebido, Senhor, tudo que foi feito, falado, cantado aqui, Senhor, como um culto agradável diante do teu santo trono. Nós somos teus servos, ó Deus, teus filhos, membros da tua família. Por isso, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado em especial pela oportunidade de iniciarmos mais uma semana na tua casa. Como é bom saber que o Senhor sairá daqui conosco. O Senhor está aqui conosco e sairá conosco daqui para mais uma semana que se inicia. Por isso, abençoa a vida de cada uma das pessoas que chegaram aqui nessa noite. Obrigado por aquelas que estão nos visitando, ó Deus, por aquelas que vieram ouvir, vieram para estar culto, vieram entregar, vieram algo especial ao Senhor, vieram agradecer por algo especial ao Senhor. Obrigado por essas vidas, obrigado pelas nossas vidas. Que o Senhor nos acompanhe, que possamos retornar em paz e segurança até os nossos lares, Senhor. Até ao chegarmos nas nossas casas, possamos encontrar os nossos lares, os nossos familiares que porventura ali ficaram, guardados, Senhor, pela Tua mão santa e poderosa. Aqueles que vão trabalhar, aqueles que vão estudar, aqueles que vão realizar as suas atividades em casa ou nos seus próprios comércios, ó Deus, que recebam de Ti, Senhor, que recebamos de Ti todo o cuidado, toda a proteção, todo o amor. Nos livra, Senhor, do acidente, nos livra do homem mau, da violência, Senhor. Os Teus anjos continuem acampados ao redor das nossas famílias, dos nossos lares, ó Deus. Recebe a nossa oração, ó Deus, pois o Teu povo fala contigo no nome do Teu Filho amado Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, que com o Teu povo estão, com o Teu povo permaneçam hoje e para todo sempre. Por isso o Teu povo diz amém e amém. Tome o seu lugar, faça você a sua oração. Muito obrigado. Tenham todos uma semana abençoada na presença de nosso Deus.